Oi gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou tentar ser breve aqui para eu gravar esse vídeo com vocês. E eu quero começar logo falando sobre uma visão que o Senhor me deu em sonho. Tem muita coisa que o Senhor vai mostrando pra gente e nem tudo a gente pode compartilhar. Mas dessa vez eu senti uma urgência no meu espírito em compartilhar isso com vocês aqui. E a palavra que o Senhor me deu, o sonho que o Senhor me deu, na verdade, me mostrava sobre o fim dos tempos, sobre uma guerra. Era um momento assim de caos, de guerra, de muito fogo, de comércios sendo vandalizados, de coisas de destruição, sabe? E nisso o Senhor me mostrava várias coisas do mundo espiritual, como se as trevas estivessem avançando, né? E ali as pessoas corriam para dentro de casa e tudo mais. Eu também corria junto com as minhas filhas, a minha família. Só que aí quando eu chegava nesse lugar, que eu não sei dizer muito bem onde é que era como se fosse um condomínio. E aí eu entrava nesse lugar e eu tava tipo dentro de um quarto, um lugar assim, escondido. E enquanto tava toda aquela tribulação lá fora. E aí o Senhor falava assim no meu coração, que as pessoas, que a iniquidade estava aumentando, os fins dos tempos já estavam chegando, mas as pessoas, ao invés de se santificarem, estavam correndo para dentro e estavam indo para dentro como se fosse assim, indo para os bastidores e pecando mais ainda. As pessoas diziam umas às outras assim, vamos aproveita porque o mundo está acabando e a gente não vai ter mais tempo de fazer isso, que era o pecado. As pessoas estavam pecando de diversas maneiras, ali escondidas. Ou seja, o Senhor estava mostrando ali que a tribulação estava chegando, o Senhor estava mostrando que tinha todo um caos lá fora, mas na parte de dentro as pessoas ainda estavam distraídas, as pessoas não estavam buscando a santificação. E até na palavra de Mateus 24, o Senhor fala assim, Mateus 24:12, o amor de muitos se esfriará por causa do aumento da iniquidade, né? E foi com essa frase, assim, essa palavra que eu acordei, assim, com isso pulsando no meu coração, que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Ou seja, pode ser que a iniquidade do mundo aumente, pode ser não, isso vai acontecer, isso já está acontecendo, a iniquidade está se aumentando, a taça da iniquidade está se enchendo. E Deus não está de brincadeira com a minha vida e com a sua. O Senhor quer que a gente se santifique. Aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz assim: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, foi algo que o Senhor foi me levando aqui na palavra, e enquanto eu fazia o devocional, e meditava nesse sonho, nessa visão, e pedia ao Espírito Santo para me mostrar. E o Senhor foi falando fortemente hoje comigo sobre isso, sobre essa pauta de santidade. Porque a palavra do Senhor fala que naqueles dias, nos fins dos tempos, as pessoas se apostatarão da fé. Vai ter tanta iniquidade, que as pessoas vão falar assim, ah não, Deus não existe mesmo, isso aí, Deus já entregou, isso aí, Deus não tá nessas coisas não, Deus não tá nem aí pra terra não, porque tamanha iniquidade vai ser na terra, que as pessoas vão começar a apostatar da fé, vão começar a blasfemar contra Deus. E a maldade vai se multiplicar, ou seja, o pecado vai aumentar, a iniquidade vai aumentar, a maldade vai aumentar. E aí o Senhor falava comigo, filha, o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Ore por isso, fale disso, porque a gente precisa guardar a nossa fé, a gente precisa guardar o nosso amor pelo Senhor,
Nós precisamos ser encontradas como as noivas prudentes, de lamparinas acesas, com óleo extra, buscando o óleo extra do Senhor e buscando nos santificar, buscando constantemente falar assim para o Senhor, como Davi falou lá no Salmo 139, Pai, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque é o Senhor que sonda o nosso coração. Às vezes a gente está ali com o pecado escondido dentro do nosso coração e muitas vezes a gente não está vendo. E o Senhor precisa nos mostrar. A gente não pode se apoiar no próprio entendimento, como fala lá em Provérbios capítulo 3. A gente precisa estar guiados e ouvir a voz do Espírito Santo. Colocar ali, nos submeter a Deus. E para que Ele limpe e lave o nosso coração. Como o Senhor estava me mostrando ali no sonho, na visão, que as pessoas estavam, ao invés de buscarem a santificação, as pessoas estavam vendo as tribulações lá fora, estavam indo para dentro, em um lugar escondido e pecando ainda mais. E Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que tem dentro do nosso coração, Ele sabe o que a gente faz dentro de casa, Ele sabe de tudo. E a palavra do Senhor fala, não há nada que se faça, que se diga sussurrando, que não será gritado dos telhados, não há nada que fique escondido aos olhos de Deus. Então a gente precisa cuidar da nossa intimidade com Deus e do nosso coração limpo diante do Senhor, porque a gente precisa estar de vestes limpas diante do Pai. Então a gente precisa estar com o coração livre de mágoa, de raiva, de ira, de inveja, porque essas coisas são obras da carne. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. No capítulo 2, ele fala assim, portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, como Davi falava, né, para o Senhor Deus, coloca em mim um coração puro, purifica o meu coração, me dá de volta a alegria da salvação. Davi, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, Davi errou, mas Davi constantemente buscava a presença do Senhor. Ainda que pecou, ele ia lá e se humilhava diante do Senhor e buscava arrependimento, e se entregava ao Senhor, se humilhava aos pés do Pai e falava para ele, tira tudo de mim, só não me tire a tua presença. Não retires de mim a tua presença. Então a gente precisa ter esse zelo pela presença de Deus, zelo pelas coisas de Deus, zelo pela santidade, zelo em fugir da aparência do mal, zelo em confessar os nossos pecados ao Senhor e pedir ajuda a Ele, porque Ele já venceu o mundo. Então a gente precisa estar em Cristo para também a gente conseguir vencer os nossos pecados, porque sem o Espírito Santo, sem o Senhor Jesus, a gente não consegue sozinho, pela força do nosso braço. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim como está escrito em Zacarias 4. A gente precisa se esforçar para buscar a presença do Senhor, para se colocar ali na brecha, mas ser dependentes do Espírito Santo, negar o pecado. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz assim, temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ou seja, para a gente agradar ao Senhor, colocar em prática o nosso temor pelo Senhor, a gente precisa odiar o mal. Porque quando a gente teme o Senhor, a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Quando a gente teme o Senhor, e temor, gente, é diferente de sentir medo. Quando a gente teme o Senhor, é quando a gente ama tanto o Senhor que a gente tem receio ali de magoar o coração dele, de fazer alguma coisa que nos separe dele, que nos afaste da presença de Deus. E o que é que nos afasta da presença? É o pecado, é justamente isso. Então a gente precisa odiar tudo que é mal, assim como fala a palavra de Deus. Temer o Senhor é odiar o mal, é fugir da aparência do mal, de todo sentimento mal, de todo sentimento ruim,
de todas as ações ruins, de tudo que for maldade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa andar pelo caminho da santidade. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, ali começa um processo com o Espírito Santo, um processo de santidade, porque o Senhor nos salvou para que a gente seja santo. Não foi só salvar para salvar, mas foi salvar para que a gente seja santo como Ele é santo, para que a gente tenha relacionamento com Ele. Para a gente ter relacionamento com o Deus Santo, a gente precisa se santificar mais ainda. A gente precisa se santificar a cada dia, porque assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a gente vai crescendo com Ele de glória em glória. Assim como a palavra do Senhor fala. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui, Pedro está falando para a gente guardar a nossa fé, resistir às armadilhas de Satanás, porque ele anda ali ao nosso derredor, esperando nos tragar. Como fala aqui a palavra do Senhor. Ele busca quem possa devorar. E ele vai jogando as armadilhas na nossa mente, colocando as armadilhas na nossa vida, para que a gente caia em tentação, para que a gente peque, para que a gente saia da presença de Deus, e para que a gente perca a nossa fé, para que a gente perca a nossa salvação, para que o fogo do Espírito Santo se apague em nós. E é tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor nos alerta. Não apagueis o Espírito Santo, não apagueis a chama do Espírito Santo. Porque assim como ele fala aqui, no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, a gente precisa estar alertas, estar com lâmpada acesa, buscar o óleo, buscar a intimidade com o Senhor, buscar a santificação, a separação, a consagração, por meio do Espírito Santo, porque, assim como a palavra fala, os dias são maus. E sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Senhor traz essa alerta para mim e para você, que sem santidade ninguém verá o Pai, sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Espírito Santo quer que a gente se santifique, o Espírito Santo quer nos ajudar nesse processo. A gente precisa se arrepender, confessar pecado e pedir ao Senhor, recalcula minha rota, porque não é só chegar lá aqui, Senhor, aqui me arrependi, confessei e pronto. Não, o Senhor tem vida em abundância, eis que faço nova todas as coisas. O Senhor tem uma vida abundante para nós, tem novidade de vida para nós. O Senhor não quer que a gente viva naquela rótula de pecado. Confessa, arrepende e depois faz de novo. Arrepende, confessa e depois faz de novo. Não, o Senhor quer nos tirar desse ciclo de pecado. O Senhor quer nos dar uma nova maneira de viver em Cristo. E o Senhor precisa que a gente se coloque em posição e deixe o Espírito Santo trabalhar em nós. Tirar da gente tudo que não presta, tirar da gente toda mágoa, todo ciclo vicioso de pecado. O Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos sarar, nos limpar, nos curar, porque Ele está voltando. E sem santidade ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar hoje aqui com vocês. E é uma palavra forte, uma palavra tremenda, mas que é para nos alertar, nos corrigir. E eu recebo também essa palavra em nome de Jesus, porque primeiramente é para mim e depois para vocês. E glória a Deus por isso, porque o Senhor fala que só um tolo recusa a correção de um pai. Só um tolo não quer saber das direções de um pai. Então, se o Senhor, que é nosso Pai, nosso Deus, está nos alertando para que a gente vigie, para que a gente ore, para que a gente mantenha a nossa chama acesa pelo Senhor, para que a gente mantenha a nossa chama acesa pelo Senhor, é porque Ele quer fazer grandes coisas dentro de nós, é de dentro para fora.
porque a gente precisa parar de carregar aquilo que nos atrapalha de ter mais intimidade com Deus. Às vezes a gente chegou em um nível assim, e Deus quer que a gente esteja assim, e tem alguma coisa impedindo, e o Senhor quer mostrar o que é que está impedindo, o que é que está faltando ser ajustado, refinado em nós, para que a gente continue sendo santificados ali, continue na obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, porque a obra dele é a obra do Espírito Santo de Deus, e ele não desiste de nós, mas que a gente esteja alerta, vigie, e que não deixe a chama do Espírito Santo se apagar. Não fique triste quando você pecar, não fique se corroendo ou fugindo, se escondendo de Deus. A gente não pode se esconder de Deus, a gente tem que correr para Ele e pedir socorro. Deus, me ajuda. Senhor, me tira disso, porque Ele quer socorrer, Ele tem socorro, Ele tem alívio, Ele tem um escape. Amém, irmãos? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.